Senhor. Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Canta a igreja, assim como a corça. Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Coloque a mão no seu coração e cante. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Voz da igreja. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito. Somente cheios do Espírito de Deus é que a gente pode entender essa riqueza de liturgia de hoje. Irmãos e irmãs, primeiro, só vamos relembrar que a igreja celebra Santo Tomás de Aquino, grande filósofo e teólogo, uma das grandes verdades dentro da nossa fé católica é que esses homens pensadores antigos, eles se esforçaram, e é claro, com muita dedicação em tempos de estudo, tentando retrucar as heresias, tentando purificar a fé e fazer com que a gente hoje tivesse de mãos dadas, na nossa mão, já tudo já condensado. Por isso, de mãos dadas, condensado, para que a gente possa entender a fé católica. É só a gente comprar o catecismo da igreja. Ali tem tudo o suficiente para a gente entender o que é ser católico. Agora pensa naqueles homens que precisavam purificar a fé, daqueles que diziam que eram católicos e que na verdade tinham outras ideias, outras filosofias. Se alguém nunca ouviu falar de Suma Teológica, eis um dos grandes livros de Santo Tomás de Aquino. Esse que era da ordem agostiniana, mas que por muito tempo morou no mosteiro beneditino, no Monte Cassino, e lá dedicou-se totalmente a entender as coisas que não eram tão fáceis de entender. É ele que vai colocar a hierarquia dos anjos. É ele que vai condensar num texto que pudesse refutar o ateísmo daqueles que diziam que Deus não existia, que a fé e a razão se contrapunham. E é ele que vai então conjugando, abraçando, condensando essa fé para que a gente pudesse hoje tranquilamente navegar, tranquilamente pudesse professar. E é por isso que nós não podemos deixar de honrar esses grandes santos e outras coisas mais que poderíamos então destacar de Santo Tomás de Aquino. A filosofia tomista, em contraponto com a filosofia existencial, num termo de abstração, do qual já não queriam mais acreditar naquilo que era abstrato, naquilo que era teórico. A filosofia que ia dando mais racionalidade e um crer
onde eu tenho que tocar, aonde eu tenho que ver, senão não existe. A filosofia tomista, ela, com todos os caracteres, ela ia provando que também existe a possibilidade de acreditar mesmo sem tocar. E aí, é claro que isso nós chamamos de fé. Fé é a condição da gente acreditar sem mesmo tocar, sem mesmo ver. Então, Santo Tomás de Aquino, esse grande santo que nos ajuda a professar a nossa fé. E veja, irmãos e irmãs, no mundo de hoje, tão gasoso a fé, porque evapora tão rápido. Há um tempo atrás, né, não muito tempo atrás, nós falávamos de fé líquida, de pessoas que iam se dissolvendo na fé, que iam, né, escorregando na fé. Hoje não, hoje está tão rápido que nós agora já estamos falando de não mais fé líquida, mas que a gente precisa cuidar com a fé gasosa. Não é a fé gasosa que sai de dentro do estômago, não. É a fé gasosa que evapora. Tem muita gente que está evaporando na fé. E a primeira coisa que faz com que evapore na fé é não conhecer a fé, é não entender a fé. Já dizia o bispo que me crismou, que era Dom Carlos Navarro, um dos que compunha tantas músicas, Quando Teu Pai Revelou, Me Chamaste para Caminhar, essas músicas que nós cantamos. Ele dizia que um católico que não conhecia da fé seria um futuro protestante. Ou seja, um católico que não conhece as verdades católicas, ela sai da igreja fácil, porque a sua fé é gasosa, ela evapora fácil. E aí, meu irmão, minha irmã, a gente, para ter fé, a gente precisa conhecer. A gente precisa amar a fé católica. A gente precisa professar esta fé com verdade. Esses grandes santos não se dedicaram à toa, não se dedicaram tanto tempo para eu e você, né, viver uma fé superficial, viver uma fé que não é condensa, viver uma fé, né, uma fé de verdade. Todos nós precisamos de viver fé de verdade. E aí, a liturgia de hoje vai nos ajudar mais ainda. Primeiro, na primeira leitura, nós lemos a carta aos Hebreus, né? Carta aos Hebreus. Muito mais do que carta aos Hebreus, é quase uma carta para os católicos já. É carta para a gente, porque aqui já está falando da nossa realidade. Pois se antes a realidade judaica existia o sacrifício de animais e oferendas, e também em outras culturas pagãs já existiam esses sacrifícios para poder aplacar a ira de Deus, nós temos uma coisa muito melhor do que o sacrifício de animais. Nós temos o santo sacrifício da missa, no qual o Cordeiro é Jesus Cristo. É Ele que se dá em alimento, é Ele que se imola no altar. Como que era feito esse sacrifício? É o rito Kippur que os judeus faziam. Para pedir perdão dos pecados, precisava de um bode. O bode, ele contava então, né, as pessoas contavam para o bode todos os seus pecados. E aí soltava o bode no deserto. Aí quando o bode morresse no deserto, de fome, né, com calor, aí acreditava então que os pecados estavam perdoados. Se fosse no nosso tempo, haja bode, né? Pra gente levar para o deserto. Hoje o bode é o padre. Ninguém vai soltar o padre no deserto para morrer de fome. Mas você pode ir até o padre, você pode até se confessar, você pode ir até no ouvido dele dizer, contar os seus pecados. E na misericórdia de Deus, aqueles sacrifícios do qual Deus não aceitou, é aceito pelo coração sacerdotal. Porque o único mistério que se imolou no altar foi Jesus. Então é o Cordeiro que se imola para que a gente possa aplacar a nossa ira. Aí, padre, eu nem tenho ira. Tem sim, todo mundo tem ira.
Todo mundo tem raiva dentro de si de alguma coisa. Se não tem raiva de si mesmo, tem raiva de alguém, ou tem raiva de alguma coisa. E sabe qual que é o que me faz ter certeza disso? Eu não sei se você tem ou não tem, mas é a falta de paciência. É isso. A falta de paciência nossa é que expõe aquilo que a gente tem dentro. E desde os pequenininhos, enquanto mais vai crescendo, mais vai enraizando. Enquanto mais nós vamos ficando adultos, vai se manifestando diferente esta raiva, mas a raiva está. Vamos seguir os passos? Quando a gente é bebê, a gente chora. A gente chora querendo a atenção da mãe. Quando a gente começa a dar os passos e quando a gente quer alguma coisa que a gente não consegue, a gente se joga no chão e a gente grita. Quando a gente fica adolescente, a gente fecha a cara e bate a porta. Quando a gente fica mais adulto, a gente fica com a cara mais, parece que chupou limão desde cedo até a tarde. Aí a gente vai ficando mais velho, além da raiva, a gente tem ainda a tristeza. O ódio vira tristeza. Você está lá cortando, não precisa nem cortar a cebola, a lágrima está caindo. Não é de tristeza não, é de raiva. Então, enquanto mais o tempo vai passando, se a gente não cuidar, se a gente não oferecer, a gente não vai curando a raiva que está a gente. É esta raiva que tem que se imolar, que tem que acabar. Pois Apocalipse 21, 10b está escrito de que nenhuma mancha, nada de pecado vai fazer com que a gente entre na Jerusalém Celeste. Para que a gente possa entrar na Jerusalém Celeste, eu tenho que arrancar de mim toda mancha. Sabe aquele palavrão que você falou? Tem que arrancar. Sabe aquela raiva que você teve lá por algumas coisinhas que aconteceram? Talvez seja grande para você, mas diante de Deus é miséria. Tem que acabar. Tem que destruir. Sempre em potencial daquilo que a gente acha que é grande, à nossa frente a gente precisa colocar Deus. Se a gente colocar Deus em qualquer coisa nossa, sempre tudo que existe vai ser pequeno. Acontece que o nosso coração está tão acostumado com as coisas humanas que a gente coloca a gente na frente. E quem coloca, o homem na frente, as nossas forças, e vai esquecendo desse Senhor que é grande, que é altíssimo, que é o Senhor de verdade, vai enfraquecer. E aí a gente vai construindo uma sociedade fraca. Olha, a palavra de Deus vem ensinar a gente para que a gente possa construir uma sociedade forte. Como é que a gente constrói uma sociedade forte? Aí o refrão do Salmo cantou nesta missa: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Não é assim que a gente reza no Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade. Mas será que no dia a dia, na prática, é assim? Vamos relembrar a nossa história ali, a criança que chora, a criança que esperneia, o adolescente que bate a porta, o adulto que fica com a cara fechada. Será que no meu dia a dia seja feita a vontade de Deus, ou seja feita a minha vontade? Olha como que é uma mudança, porque se eu não entender que na minha vida precisa se fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus nem sempre vai ser na tranquilidade, é aqui que eu vou crescer, e é aqui que eu vou defender a minha fé, é aqui que eu vou sair desta ideia, deste fórum que Santo Tomás de Aquino tanto tentou em fazer com que as pessoas entendessem que elas vivem na terra, porém ninguém pode perder a dimensão de céu. Eu posso passar por esta terra, eu posso viver nessa terra, eu tenho que aplacar a ira que está em mim, para que eu possa viver a vontade de Deus.
E aí a igreja responde, porque a gente precisa ser igreja de Deus. É muito fácil a gente construir uma igreja. E às vezes no dia a dia a gente quer construir a nossa igreja. Uma igreja que Deus me responde, uma igreja que Deus me cure a hora que eu quero, uma igreja que faça, né, com que Deus seja, realize tudo da minha vontade. Não, meu irmão, minha irmã, isso daqui é mudado. Deus não vai realizar todas as nossas vontades. Nem Jesus curou todo mundo quando estava nessa terra. Ele curou 3, 2, 5 ali naquela cidade. Ficou um monte de gente endemoniado e também doente, e foi para outra. Curou mais 3, 4, 5, 6 ali. Ele não realizou milagre para todo mundo. Então cuidado, porque dentro do caminho de fé pode fazer com que a gente queira que Deus honre a gente e não a gente honre a Deus. A gente queira fazer uma igreja nossa e não seja a igreja de Deus. Que Deus esteja ao meu controle, aos meus pés, e eu não ao controle de Deus. É claro que a gente vai precisar, numa esfera, entender, e nada melhor do que Marcos indicar Maria. Ora, os padres mesmo da igreja, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e outros já comentavam, quando se ouvia esse evangelho, falava-se que Jesus não estava menosprezando Maria quando naquela ocasião mandaram chamar para que ele calasse a boca, pois os primos de Jesus e os parentes de Jesus achavam que Jesus estava maluco. Já pensou? Na religião judaica, de repente ele curando no sábado, ele mostrando que ele é filho de Deus, sabendo que eles sabiam que ele era filho de Maria e de José o carpinteiro. Então, para que ele pudesse calar a boca, mandaram então, já que as autoridades não estavam conseguindo, mandavam lá a sua família. Ou diziam, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora te esperando, ou seja, cala a boca, não anuncia o reino de Deus não. Nós não queremos ouvir a verdade de Deus não, nós queremos continuar com a nossa verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, este evangelho também responde muito às coisas do nosso tempo, porque a gente não quer ouvir a verdade, a gente quer ouvir, né, a nossa verdade. O mundo tem vivido isso, querendo ouvir as suas próprias verdades, e essas verdades relativas, essas verdades que não convertem, essas verdades que tudo pode, essas verdades que eu também levanto e de repente a bandeira, sinal de destruição, de morte. Então é muito mais fácil mandar calar a boca. Olha, teus irmãos e tuas irmãs, se, né, não conseguiram os mestres e autoridades, então chama a mãe dele. E aí Jesus tem que dar uma de louco mesmo. Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Essa é a estratégia de Jesus diante de um povo que queria somente fazer com que ele calasse a boca. E Jesus eleva, como diz os padres da igreja, a ação de Maria, que quem faz a vontade de Deus, quem é a minha mãe, quem são meus irmãos, é aquele que sabe dizer sim ao projeto de Deus, é aquele que faz com prazer a vontade de Deus. Esse é meu irmão, esse é minha irmã, esse é minha mãe. Fazer a vontade de Deus. Quem é que fez mais a vontade de Deus a não ser Maria? Uma jovem que tem a visita do anjo, que fica grávida, prometida a José em casamento, fica grávida pela ação do Espírito Santo, que foge, que vai aos pés da cruz, que está ali diante, né, recebe todas as injustiças diante da morte do seu filho, que sofre com isso. E Maria se encontra de pé, tem que estar muito junto, né, muito enraizado com Deus, para no momento de dificuldade você ficar de pé.
Se você tem um Deus de mentira, ou se você tem um Deus que você criou, no momento da sua dificuldade você vai desesperar. Mas se você tem um Deus de verdade, esse Deus que é a indicação do Evangelho, no momento difícil da sua vida, você vai aprender a ficar de pé, porque você pode não ter força, mas Deus tem. Deus é a tua força. Olha que beleza de liturgia para dizer: meu irmão, minha irmã, faça a vontade de Deus. Está difícil? Está impossível? Não desista disso. Não desista do seu sonho. Não desista do seu projeto. Não desista das pessoas da sua casa. Não desista, porque você pode até ser fraco, você pode até estar fraco. Porém, a palavra de Deus, ela nos cura nessa noite de hoje, dizendo: faça a vontade de Deus e eu vou te fazer forte. Você vai ser mais forte. Você vai ser tão forte que, se você colocar qualquer coisa à frente, e é Deus que vai estar, não existe nada maior do que Deus. Então olha só como que a gente é ingênuo. A gente tem um Deus todo-poderoso e coloca as coisas, as barreiras pequenas na frente, e a gente diz: eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, eu não aguento mais. Não, meu irmão, minha irmã, Deus está aqui, Jesus está aqui, e Ele dá a indicação. Colocando Maria à frente, Ele dá a indicação: comece a aplacar a ira de dentro de você. Comece a destruir esta ira, esta raiva, esta frustração. Comece mesmo, vai, destruindo. Porque se você tiver com a raiva vai gerar o orgulho vai fazer com que você construa muro, e quando você constrói muro entre você e teu Deus, você fica fraco. Você e eu, nós temos que aprender a destruir esse muro, e você só destrói esse muro aplacando a raiva. Carta de Pedro vai dizer em outro momento também que a gente não pode nos expor ao diabo, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, que é sentir de novo a frustração, o egoísmo, a raiva, porque a gente expõe ao diabo. Porque no momento da fraqueza, e até eu escrevo isso no meu livro Palavras que Curam, se eu não me engano, o número 3 vai dizer que no momento das tristezas, da raiva, da desilusão, o diabo engana a gente, dizendo que não vale a pena seguir a Deus, porque a gente faz as coisas certas, e vem o demônio e parece que destrói tudo, que não vale a pena seguir. O demônio coloca isso no nosso coração, ele faz com que a gente aumente a nossa raiva, esta raiva que deveria ser destruída todos os dias, colocando-se no altar, colocando na confissão, destruindo, fazendo com que esse elemento vai dissipando da gente, para que a gente quebre o nosso orgulho, pois só quem quebra o orgulho é que consegue reconhecer na vida o Deus verdadeiro. Se a gente não quebrar o orgulho, a gente não entende o verdadeiro Deus, mas a gente adora um Deus que a gente criou, e esse Deus que a gente cria não vai responder aquilo que a gente precisa. Vocês conseguiram compreender como é importante começar dentro da gente? Porque às vezes a gente fica muito preocupado com o outro. Claro, a gente tem que se preocupar, esse é o discurso dentro do tempo humanista que a gente vive, olhar o outro. Porém, a gente está olhando tanto o outro que está esquecendo de dentro. Ninguém vai conseguir ajudar a outra pessoa se não curar a si mesmo. Ninguém vai conseguir fazer a evangelização, aumentar o amor, resgatar, se não olhar para dentro. É dentro que precisa ser curado, é dentro que precisa ser transformado, é dentro que precisa exaltar o Deus verdadeiro. Porque se seu coração não adorar o Deus verdadeiro, o seu coração cria logo um bezerro de ouro, e o bezerro de ouro não vai responder o anseio que a tua alma deseja. Fecha teus olhos um pouquinho. Vamos voltar lá no Assim Como Acolhe, só suspira.
A gente começou cantando assim como a corça. A corça é aquele animal que vai buscar a água mais limpinha possível, para que ela possa beber. Nós estamos aqui, Jesus. Nós queremos também buscar a Tua graça, o Teu amor, a Tua verdade, a Tua força, Jesus. Principalmente aquele que se encontra fraco, fraca, destruído. É aqui, Jesus, que nós queremos, de fato, entregar o nosso coração, porque, Jesus, é como se aquele grito da nossa alma dissesse: eu não aguento mais. E por isso eu preciso, Senhor, da Tua força. Os inimigos podem vir contra mim, Senhor, Tu és a minha força. E tudo, Senhor, que nós vamos realizando, que se faça segundo a Tua vontade. Ainda que eu pereça, ainda que eu possa passar pelo vale tenebroso, o Senhor está comigo. Eu sei, Jesus. E por isso encha-me. Encha-me do Teu amor e da Tua graça. Porque sem a Tua força, Jesus, nós não somos nada. Nós não temos nada. E estamos vazios. E nessa noite, mais uma vez, eu peço, Senhor, assim como a costa suspira sobre as águas, faça minha alma também suspirar por Ti. Eu quero adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Eu necessito encontrar nessa noite mais uma vez, Senhor, o Teu amor, a Tua força, o Teu perdão. Principalmente, Jesus, aquelas pessoas que estão em depressão, que pensam em suicídio, que estão desanimados da vida, dos seus sonhos, dos seus projetos. Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão com raiva da vida e que vem principalmente estendendo nesse dia a dia, nesse passo, uma raiva que não sabe por quê, porque vem durante o dia. Senhor, cura esta raiva, a raiva da vida, de existir, Senhor. Vem, Senhor, trazendo nesta hora a Sua força, a Sua graça, o Seu amor, a Sua verdade, a cura, a libertação. Senhor, faça nesta noite a Tua vontade. E se é da Tua vontade, Jesus, toca nesse coração machucado, magoado, ferido, destruído. Assim como aquelas pessoas, como se estivessem arrastando na lama, estão sujas, se sentindo sujas. Limpa, Jesus. Transforma, Jesus. Renova novamente, Jesus, essa força. E nessa noite de hoje, Jesus, conduz mais uma vez a alegria, essa alegria que estava perdida, essa alegria que nunca mais sentiu, essa alegria que só pode vir pelo Espírito Santo, essa alegria que só pode vir porque temos o Deus verdadeiro, um Deus que cura, que liberta e que restaura. Assim como